Olá galera, mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar sobre algo muito bacana, uma paixão nacional, uma paixão mundial, que são os filmes, isso mesmo. E como a gente aprende com esses filmes, né? Muita coisa boa. Então assim, não deixe de ver esse vídeo, acompanha aí e vamos para 4 filmes importantíssimos aí no nosso vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer aos 101 inscritos neste canal, isso mesmo, palmas para vocês, aí. Isso mesmo, gente, muito obrigado. Já são 101 inscritos no canal e que possa crescer bem mais daqui com o tempo, né? E que a gente possa produzir mais e mais conteúdo. Muito obrigado de coração e vamos ao vídeo. O nosso primeiro filme é um filme muito interessante, muito legal e que eu assisto sempre quando eu posso para poder refazer os meus pensamentos e as minhas reflexões. O filme se chama O Primeiro da Classe, tá? É um filme americano, lançado mais ou menos em 2008, por aí. Tem como ator principal o James Volk, né, que interpreta o Brad Cohen. Esse Brad Cohen, ele possui uma particularidade, né? Então ele vai começando a contar a história dele ainda pequeno e vai até a fase adulta. E ele conta a história de uma pessoa que tem síndrome de Tourette, ou Tourette, né? Algumas pessoas preferem falar assim. É uma síndrome dentro de um distúrbio neuropsiquiátrico, né? Que a pessoa começa a emitir sons de forma aleatória, às vezes pode ser menos comum, né? Mas acontece de alguns tipos de palavrão, repetições de palavras, sons que nós conhecemos como tique nervoso, às vezes, né? A pessoa tem algum tique. Então, são situações às vezes constrangedoras para quem possui a síndrome, né? E ele começa a relatar como foi a infância dele e como agora é, depois de adulto, que ele conseguiu entrar para a profissão de professor das séries iniciais. Então, para ele foi um grande avanço, uma grande oportunidade para ele. Então é muito interessante. O filme assim, ele explica, ele dá uma explicação sentimental muito grande para o que encontra, porque esse Brad Cohen, ele vai para a sala de aula e ele encontra crianças que também precisam de ajuda, dificuldade com alguma área da aprendizagem, talvez tenha algum problema de saúde que precisa ser acompanhado mais de perto, e ele começa a sentir na pele ali, junto com aquelas crianças, tudo também que ele passou, a questão do bullying, a questão da família que tem dificuldade de entender que o filho ele possui algum tipo de questão que precisa ser observada e assim por diante. O filme é lindo, é maravilhoso. Lembrando que a síndrome de Tourette, ela tem também alguns tipos de comorbidade, né? Então, a criança que possui essa síndrome, ela pode desenvolver toque, ela pode desenvolver hiperatividade ou desatenção, ela pode desenvolver algum problema na aprendizagem também, tá? Mas isso não impede que essas mesmas pessoas tenham a sua vida modificada por aquilo que nós chamamos de valor próprio, né? De coragem, de admitir as suas condições e de conseguir vitórias além disso. Então o filme é fantástico, ele arrasa na interpretação como um professor e as crianças amam tudo o que ele faz, então é fantástico, assistam por favor. Nosso segundo filme se chama Tarzan Parr, mais ou menos isso a tradução. Para o português veio como Estrelas na Terra, isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar desse filme, ou já deve ter visto. Fiquei sabendo há pouco tempo e fui pesquisar algumas coisas também. Me parece que a Disney está querendo comprar esse filme, porque é um filme muito expressivo, é muito interessante para ver com o teu filho, porque trata-se de uma criança chamada Ishan, que é interpretada pelo Dashiell Safari, se eu não me engano, esse é o nome também dele. O Ishan, ele é uma criança que tem as suas dificuldades na aprendizagem, né? E isso acaba levando a família a não entender muito bem Ishan e começa a provocar aí uma certa confusão familiar e também social, porque Ishan ele não é bem visto muito pelos colegas, ele tem uma certa dificuldade na leitura, na escrita, na formação de sentido das coisas, na formação de textos, enfim, ele acha as palavras emboladas, as letras confusas, e aí, a partir disso, que Ishan pode ter uma possível dislexia, né? E como trabalhar isso? Os pais não conseguem. Então, para que seja resolvido isso, os pais mandam ele para um colégio interno, o que não ajuda muito o Ishan,
porque o colégio não é um colégio que inclui muito, ou nada, vamos dizer assim, né? Os professores lá são professores que não ajudam em nada em relação a isso. Os colegas praticam bullying com o Ishan a todo momento. Isso acaba com o psicológico de qualquer pessoa. Isso é terrível, isso é péssimo. E dentro disso tudo aparece um professor fantástico que vai ajudar Ishan a se desenvolver enquanto pessoa. Então ele começa já apresentando não só para Ishan, mas para a classe, que existem muitas pessoas que eles conhecem, grandes estudiosos, que possuem alguma dificuldade na aprendizagem e que muitos ali também talvez possuem algum tipo de dificuldade. Não era só o Ishan. Enfim, ele começa a abrir as portas do conhecimento para o Ishan e para outras crianças também. E a partir disso ele vai se desenvolvendo enquanto pessoa. Existe uma clara evidência ali da relação entre escola e família, onde a família muitas vezes tem uma certa dificuldade de aceitar alguns diagnósticos, algumas presenças de alguns problemas na aprendizagem. E isso é super normal, até porque quando o pai ou a mãe nunca vai querer que isso aconteça com o filho, mas nós temos que tomar uma certa atitude em relação a isso. Enfim, o filme é maravilhoso. Vejam, por favor, assistam com o teu filho e façam as suas reflexões. Acho que vale muito a pena. O nosso terceiro filme chama-se O Farol das Orcas. É um filme argentino, lançado em 2016, e que vem com uma proposta um pouco diferente de alguns filmes que nós já vimos por aí, né? É um filme um pouco mais tranquilo, mais lento, mas que tem uma história fantástica. Então ele inicia falando um pouco da história de Roberto Bubas, que é um guarda-fauno. Porém o Beto, que é o personagem, ele é impedido de cuidar dessas orcas, porque com o tempo eles colocam as orcas como assassinas, né? E tem todo esse processo aí dessa questão de tratar orcas como assassinas, né? Mas mesmo assim ele não se intimida muito com o que é pedido para ele, né? Com o trabalho dele, e acaba nadando muitas vezes com as orcas dele, porque ele gosta daquilo que ele faz, ele ama aquilo que ele faz. Então a presença da natureza, dos animais, né? Vem muito forte aí no filme. E aí entra nesse cenário também o Tristan e sua mãe, a Lola, tá? O Tristan é o Joaquim Rapalini, né, que interpreta o Tristan. Esse personagem, ele tem 11 anos, é um garotinho que possui autismo. E o autismo desse garotinho é um autismo um pouco mais severo, porque a comunicação dele é muito, muito rara, né, muito difícil. A interação social quase não existe. Então a Lola, que é a mãe dele, começou a perceber que quando ele via o Roberto Bubas, ou o Beto, na televisão, ele começa então a se desenvolver e aquilo chama a atenção dele. As orcas são algo muito interessante para ele, né? E ele começa a interagir. Então, devido a um problema familiar, ela também toma essa atitude de pegar o filho e ir para a Argentina conhecer o Beto, né? E aí começa um processo de desenvolvimento desse filho. O problema é que eles não se dão muito bem no início, né? O Beto, ele não compreende muito bem o que a Lola foi fazer lá com o Tristan. E aí começa toda uma situação muito chata no início, assim, bem complicada. Ela quase vai embora, até que ele começa a perceber que aquilo ali pode ser uma chance para ele recomeçar a vida dele também, em alguns sentidos. E aí começa toda uma história linda, onde o Tristan tem a oportunidade de conhecer as orcas de perto e começa a interagir com elas de uma forma espetacular. Até um ponto, né, que ele some no filme justamente por ele começar essa interação. Ele começa a descobrir o mundo através desses animais. Então a natureza, o local é belíssimo, as cenas são lindas, e ele começa a se desenvolver ali. Também Lola, que é a mãe do Tristan, ela começa a refazer a vida dela naquele local. Então, assim, é uma junção de vários sentimentos que ocorrem. Nosso quarto e último filme já vem com um nome que diz muita coisa: Extraordinário. Um filme lançado em 2017, é um filme americano, que vem com uma temática muito importante. Ele vem falar um pouco sobre a vida de August Pullman, né, interpretada pela criança Jacob Tremblay, e vem falar um pouco sobre a síndrome Treacher-Collins, né? É uma síndrome bem diferente, que poucas pessoas têm conhecimento. A síndrome de Treacher-Collins é uma síndrome que afeta a região crâniofacial, né? Normalmente as crianças que possuem essa síndrome, eles têm que fazer muitas cirurgias. O August, ele vai mostrar durante o filme que ele fez, se não me engano, 27 cirurgias para poder fazer as correções, né? Então causa deformidade. Durante o filme vocês percebem que o August, ele tem um rostinho
que tem algumas expressões diferentes, né? Que precisou de cirurgia para poder corrigir. Então, normalmente os olhos um pouco mais baixos, a maçã do rosto um pouco mais funda, na verdade quase não tem, né? Essa região do queixo um pouco também deslocada assim, das linhas de um rosto padrão, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma dizer. Enfim, são várias situações de deformidade no rosto que ele precisa com o tempo lidar com isso e trazer isso de uma forma bem natural, até porque ele vai ter que conviver com isso, né? Então existe todo um processo aí do August, principalmente familiar, onde ele é muito bem aceito, ele é muito bem respeitado. E quando ele entra na escola, que eu acho que é o grande divisor de águas da vida do August, porque é na escola que ele vai ter que lidar com os problemas mais sérios, principalmente com o bullying, né? E ele começa já nos primeiros dias de aula a passar por situações bem complicadas. Com o passar do tempo, o August ele vai se adaptando às situações. Então ele usa durante uma boa parte do filme um capacete, né? Porque ele ama astronauta, ele ama Star Wars. Então ele utiliza de todos esses mecanismos imaginários para poder dar conta daquilo que muitas vezes para ele é muito difícil, né? E isso é fantástico no filme porque mostra que às vezes as coisas que nós gostamos na vida pode nos ajudar, pode agregar e nos ajudar a lidar com as situações de uma forma um pouco mais tranquilas. Então o filme ele não vem trazer um problema, ele vem trazer na verdade uma solução. E isso que é o mais fantástico. A proposta do filme é trazer a síndrome como algo que faz parte de você, faz parte da pessoa. Mal nisso, muito pelo contrário, né? O August, ele é fantástico, ele tem uma expressão fantástica de ser, e as crianças começam a aprender muito com ele. Então é um filme para a família, é um filme fantástico, vem trazer várias questões, mas ao mesmo tempo vem trazer aquilo que é mais gostoso, que é a questão familiar, que é a questão do respeito e da aceitação. Então não deixem de assistir. E aqui a gente termina mais um vídeo nesse canal. Quero agradecer a você que ficou até agora nesse vídeo e vamos esperar pelos próximos. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, por favor. Acione o sininho para ter as notificações aí reguladas, né? Um grande beijo, um grande abraço e muito, muito, muito obrigado por você fazer parte dos meus vídeos aqui. Valeu, tchau, tchau!